O salão de baile da histórica mansão da família Corte Real, no Estoril, resplandecia sob um mar de luzes. Os enormes lustres de cristal projetavam brilhos deslumbrantes por toda a sala. Eu permanecia de pé, junto a uma mesa alta num canto, percorrendo com a ponta dos dedos o rebordo do meu copo de vinho tinto reserva do Douro, enquanto observava a multidão com total indiferença. Naquela noite, celebrava-se a grande gala dos 70, ver o aniversário de Teodoro Corte Real, o patriarca da família. Praticamente todas as figuras mais influentes da alta sociedade da linha de Cascais e de Lisboa estavam presentes. Entre o tilintar dos copos e as conversas cruzadas, abundavam os sorrisos falsos e a cortesia vazia. O meu nome é Zélia Valadares. Estava casada com Gaspar Corte Real há 3 anos, e durante esse tempo eu tinha sido completamente invisível. O que fazes aqui sozinha, Zélia? Eulália Corte Real, a minha cunhada, aproximou-se segurando uma flute de espumante bruto e exibindo um sorriso carregado de superioridade. O meu irmão trouxe uma convidada muito especial esta noite. Não a vais cumprimentar? Senti o coração dar um salto, mas o meu rosto permaneceu completamente impassível. Que convidada? Vai ver, lá tu mesma, respondeu Eulália com um piscar de olhos, incapaz de ocultar a emoção que lhe provocava o espetáculo que estava prestes a começar. Garanto-te que vais ter uma surpresa. A minha intuição gritava-me que algo não estava bem. Deixei o copo sobre a mesa e avancei por entre os convidados em direção à mesa principal. As pessoas afastavam-se automaticamente para me deixar passar. Nos seus olhares havia pena, curiosidade e, sobretudo, a excitação de quem espera presenciar um grande escândalo. Na cabeceira estava Gaspar, sentado ao lado do pai, impecavelmente vestido com um smoking feito à medida e um sorriso arrogante desenhado no rosto. À sua direita, uma mulher apoiava-se intimamente nele. Usava um elegante conjunto de alta costura da Chanel, que custava uma fortuna e uma maquilhagem perfeita. No braço, segurava um menino de aproximadamente 2 anos. O pequeno tinha exatamente os mesmos olhos e as mesmas sobrancelhas que Gaspar. Era a sua cópia exata. Os meus passos detiveram-se. Os murmúrios começaram a crescer à minha volta. Meu Deus! Aquela não é a amante do Gaspar? Como é que ele se atreve a trazer? Lá à festa do patriarca. Olhem para o menino. É idêntico ao Gaspar. Isto é uma humilhação absoluta para a esposa. Ouvi dizer que o Gaspar anda há anos a tentar divorciar-se dela, mas aquela Zélia recusa-se a ir embora. As minhas mãos tremiam ligeiramente de lado, enquanto as minhas unhas perfeitamente arranjadas se cravavam nas palmas. Durante aqueles 3 anos, não era que eu ignorasse as infidelidades de Gaspar. Simplesmente nunca imaginei que ele chegaria ao extremo de apresentar publicamente a amante e o filho que tinha tido com ela, diante de todos os nossos familiares e amigos. Estava a espezinhar a minha dignidade em frente a toda a elite portuguesa. Gaspar viu-me de imediato, levantou a sua flute de espumante e pôs-se de pé. A sua voz ressoou com tanta força que o salão inteiro ficou em silêncio. Senhoras e senhores, aproveitando os 70, ver o aniversário do meu pai, quero fazer um anúncio. Todos os olhares se viraram primeiro para ele e depois para mim. Gaspar caminhou até a mulher, pegou-lhe na mão e levantou o pequeno com o outro braço. Ela é a minha companheira e este é o meu filho, Nuno. Esta noite queria apresentá-los oficialmente a todos vós. O salão estalou em exclamações de surpresa. Podia sentir centenas de olhares a atravessar-me como facas. Alguns transmitiam compaixão, outros escárnio. A maioria apenas esperava o desastre. A minha sogra, Constança, foi a primeira a levantar-se. Com um sorriso rasgado, correu para eles. Ai, mas que lindo é o meu pequeno Nuno. Vem para a avó, pegou no menino ao colo e começou a encher-lo de beijos com uma ternura maternal que nunca tinha demonstrado comigo. O meu sogro, Teodoro, não disse uma única palavra, mas o seu silêncio dizia tudo. Toda a família sabia. A única que tinha permanecido enganada era eu, Zélia. Finalmente, Gaspar olhou para mim. Os seus olhos estavam tão frios como se falasse com uma desconhecida. Entre nós já não resta amor. Esta noite, diante de todos, quero que assines este acordo de divórcio por mútuo consentimento. Vamos acabar com isto de forma civilizada. Tirou um documento legal dobrado do bolso interior do casaco e atirou-o para a mesa principal. O papel branco e grosso caiu por entre a fina louça de porcelana da Vista Alegre,
chamando a atenção de todos. A amante agarrou-se ainda mais ao braço de Gaspar e dedicou-me um sorriso triunfal. Zélia, sinto muitíssimo. O Gaspar e eu amamo-nos de verdade. Não te preocupes, eu cuidarei muito bem dele e do Nuno. O estômago revirou-se, mas obriguei as minhas costas a manterem-se direitas. 3 anos de humilhações, sofrimento e resignação subiram-me à garganta num só instante. Ainda assim, recusava-me terminantemente a chorar diante deles. Não sejas ingrata, Zélia, disse Gaspar ao ver que eu permanecia imóvel, endurecendo o rosto. Preparei um acordo muito generoso. Vais receber 500.000 euros como compensação. É dinheiro suficiente para viveres confortavelmente o resto da tua vida. Se sabes o que te convém, assina os papéis e vai-te embora. Não faças um escândalo. 5 milhões de euros no total, considerando os bens. Durante os meus 3 anos na família Corte Real, ocupei-me dos pais dele. Geri toda a casa, atendi os seus clientes e até liquidei por completo o meu patrimônio pessoal para resgatar a empresa deles durante uma enorme crise de liquidez. E agora ele achava que podia desfazer-se de mim pagando uns meros trocos. Gaspar, não te estás a esquecer de nada? Foi a primeira vez que falei. A minha voz soou tão tranquila que até eu própria me surpreendi. Quando a cadeia de abastecimento da tua empresa colapsou, quem assinou o cheque de 5 milhões de euros que salvou o negócio? Grande parte do patrimônio atual da imobiliária Corte Real continua de pé graças ao meu dinheiro. A expressão de Gaspar mudou. Fizeste-o de livre vontade. Soltei um riso seco. Sim, porque era uma ingênua. Acreditava mesmo que ainda te restava um pouco de gratidão e de decência. Chega de disparates, disparou Gaspar, transformando a sua vergonha em ira. Considera esse dinheiro como um empréstimo. Depois do divórcio, devolvo-te. Agora assina de uma vez e deixa de fazer figuras tristes. Olhei-o fixamente. Fazer figuras tristes. Depois, percorri lentamente o salão com a vista, observando os rostos trocistas e as expressões de falsa compaixão. Quem está a fazer figuras tristes aqui? Trouxeste a tua amante e o teu filho ilegítimo aos 70, ver o aniversário do teu próprio pai. Obrigas publicamente a tua esposa legal a aceitar um divórcio. Gaspar, quando isto aparecer amanhã no Expresso, acreditas mesmo que é a minha reputação que vai ficar destruída? Os convidados começaram a murmurar com intensidade. Muitos até acenavam discretamente, dando-me razão. Eulália perdeu a paciência. Zélia, deixa de tentar a sorte. O facto de o meu irmão te dar um único cêntimo já é um ato de caridade. Quem diabo pensas que és? A Eulália tem razão, disse Constança com desprezo, enquanto abraçava o menino. Estás casada com o meu filho há 3 anos, e o teu ventre tem sido completamente inútil. Nem sequer foste capaz de lhe dar um herdeiro. E ainda pretendes conservar o teu lugar. Os Corte Real precisam de um sucessor. Não vamos permitir que a nossa linhagem desapareça por tua culpa. As suas palavras atravessaram o meu peito como uma lâmina. 3 anos antes, eu tinha estado grávida, mas durante um dos ataques de fúria de Gaspar, completamente bêbado, ele empurrou-me com tanta força que bati contra a esquina de uma bancada de mármore de Lioz. Perdi o nosso bebê. Desde então, a minha saúde nunca mais foi a mesma. Os médicos disseram-me que voltar a engravidar seria praticamente um milagre. Os Corte Real conheciam essa história melhor do que ninguém, e ainda assim, Constança utilizava o momento mais doloroso da minha vida para me humilhar diante de todos. Mãe, não percas tempo com ela. Gaspar bateu na mesa com impaciência, enquanto deixava cair uma elegante caneta Montblanc à minha frente. Zélia, vais assinar ou não? Porque se não o fizeres, na segunda-feira os meus advogados iniciam um divórcio litigioso e garanto-te que não recebes absolutamente nada. A amante fingiu chorar, aparentando uma enorme fragilidade. Zélia, por favor, deixa-nos viver a nossa vida. O Nuno ainda é um bebê, precisa de uma família completa. Cala-te. Nem sequer olhei para ela. Os meus olhos permaneciam cravados unicamente em Gaspar. Tens a certeza absoluta disto? Estás mesmo disposto a destruir qualquer ponte que ainda exista entre nós por causa dessa mulher? Gaspar sustentou o meu olhar sem hesitar. Nunca estive tão seguro de uma decisão. Não suporto viver contigo nem mais um segundo. Silêncio. Todo o salão ficou mergulhado num silêncio inquietante e asfixiante.
Todos esperavam que eu gritasse, chorasse ou armasse uma cena de histeria, mas não fiz nenhuma dessas coisas. Sorri. Era um sorriso tranquilo, quase arrepiante, capaz de fazer com que a temperatura da sala parecesse descer 10 graus. Está bem. Acabou. Assim que pronunciei essas palavras, peguei na caneta e assinei com elegância o meu nome no acordo de divórcio. Gaspar ficou imóvel. Era evidente que nunca imaginou que eu aceitaria com tanta facilidade. O rosto de Yara iluminou-se com um sorriso de vitória, enquanto a minha sogra parecia absolutamente encantada. Já devias ter-lo feito há 1 hora, murmurou com desprezo. Nesse preciso instante, um rugido ensurdecedor chegou do exterior da mansão. O som potente e rítmico das pás de um helicóptero aproximava-se rapidamente, fazendo vibrar as enormes janelas do chão ao teto. Todos levantaram a vista por instinto. Eu deixei cuidadosamente a caneta sobre a mesa, alisei o meu vestido de gala com as mãos e um sorriso carregado de significado apareceu nos meus lábios. Ah, é verdade. Esqueci-me de vos mencionar uma coisa. Levantei a cabeça e atravessei a multidão com o olhar até observar o elegante helicóptero preto Augusta Westland, que acabara de aterrar sobre o enorme jardim da propriedade. O helicóptero do meu pai já chegou. Tenho de ir. Silêncio absoluto. O rosto de Gaspar perdeu completamente a cor. O que acabaste de dizer? Olhei para ele fixamente. Eu disse, pronunciei cada palavra com clareza absoluta para que todos ouvissem. O meu pai, Gastão Valadares, presidente e CEO da Valadares SGPS, enviou o seu helicóptero para me vir buscar. Impossível! Gritou Eulália com a voz embargada. Tu disseste que o teu pai era um simples operário fabril. Sorri com suavidade enquanto me voltava para caminhar em direção às enormes portas de Mogno. Um operário. Essa era simplesmente a versão da história que a família Corte Real merecia ouvir. O salão estalou num caos absoluto. Valadares, SGPS? A Valadares SGPS? Não existe outra empresa com esse nome. Gastão Valadares. O homem mais rico de Portugal, o magnata do imobiliário e das infraestruturas. Meu Deus! A Zélia é filha de Gastão Valadares. Os Corte Real estão acabados. Acabam de se meter com a única família capaz de os destruir de um dia para o outro. A voz de Gaspar soou atrás de mim, carregada de um pânico que eu nunca lhe tinha ouvido. Zélia, espera. Podemos falar? Nem sequer olhei para trás. Os meus saltos ressoavam com força sobre o chão de mármore. Taque, taque, taque. Um som firme, elegante e autoritário. As portas do salão abriram-se de par em par. O vento noturno, impulsionado pelas hélices do helicóptero, irrompeu pelo interior e agitou o meu cabelo. Na entrada esperavam-me 2 homens vestidos com impecáveis fatos táticos pretos. Ambos fizeram uma ligeira vênia. Menina Valadares, o presidente está à sua espera. Parei um instante e lancei um último olhar ao espetáculo ridículo que deixava para trás. Gaspar tinha corrido atrás de mim. O seu rosto era uma mistura de horror, arrependimento, medo e incredulidade absoluta. Atrás dele, a expressão triunfante de Yara tinha desaparecido por completo, substituída por uma palidez fantasmagórica. Constança já nem sequer se conseguia manter de pé. Tinha caído no chão, incapaz de se sustentar nas próprias pernas. Zélia. Gaspar estendeu a mão, tentando segurar-me no braço. Eu não sabia. Juro-te, não fazia ideia de quem tu eras. Dei um passo atrás, esquivando-me do seu contacto como se fosse uma doença. Gaspar. Olhei-o com uma frieza absoluta. Fica com os 500 mil e compra umas malas novas para a tua esposa. Fiz uma breve pausa. E os 2, 5 milhões de euros? Pela primeira vez em toda a noite, sorri de verdade. A minha família nem sequer repara quando perde esse tipo de dinheiro. Considera-o uma doação a um cão vadio. Depois de dizer isso, caminhei diretamente para o helicóptero. O grito desesperado de Gaspar Zélia ficou completamente abafado quando as portas da cabine se fecharam, isolando-me para sempre do ruído e de todo o lixo que tinha deixado para trás. Enquanto o helicóptero descolava, olhei pela janela. A mansão dos Corte Real era um caos total. Os convidados corriam de um lado para o outro. Gaspar estava ajoelhado no relvado impecável, a bater no chão com os punhos como um homem fora de si. Encostei-me ao assento de pele e fechei os olhos. O meu telemóvel vibrou. Era uma mensagem da minha melhor amiga, Cate Novaes. Então, Alteza,
Qual foi a sensação? Sorri e respondi: aceitável. Um segundo depois apareceu uma nova notificação. Remetente: Departamento Jurídico da Valadares SGPS. Assunto: estratégia preliminar para a OPA hostil da imobiliária Corte Real. Abri o e-mail. A primeira linha dizia: avaliação concluída. A imobiliária Corte Real está avaliada atualmente em 450 milhões de euros. Recomendação: executar uma estratégia agressiva de aquisição total. Para lá do vidro, a linha do horizonte iluminada da orla de Cascais e Lisboa parecia um imenso rio de estrelas. E eu, Zélia Valadares, única herdeira do Império Valadares, acabava de pressionar pessoalmente o botão que dava início a uma implacável guerra corporativa. Pensavas que eu era apenas uma dona de casa submissa, Gaspar. Não podias estar mais enganado. O helicóptero sobrevoou os limites da costa rumo à residência dos Valadares, nas colinas de Sintra. Enquanto contemplava os milhares de luzes sob os meus pés, o meu sorriso tornou-se ainda mais profundo. Minutos depois, aterramos no heliporto privado da propriedade. A enorme quinta, rodeada por dezenas de hectares de floresta, brilhava sob a escuridão da noite. A grande fonte central de azulejos antigos resplandecia. Todo o perímetro estava protegido por altos portões de ferro forjado e câmaras de alta resolução instaladas a cada 10 metros. A segurança era comparável à de uma base militar. A porta do helicóptero abriu-se. O nosso mordomo de toda a vida, Firmino, já nos esperava. Bem-vinda à casa, menina Zélia. Fez uma ligeira vênia. Nos seus olhos havia autêntica calidez e preocupação. O senhor Valadares espera por si no escritório principal. Assenti e subi os degraus de pedra cobertos por uma passadeira. Aquela era a casa onde eu tinha crescido. Quando tinha 25 anos, cega pela rebeldia da juventude, insisti em casar-me com Gaspar Corte Real, um homem que, na altura, parecia não ter absolutamente nada em comparação conosco. Disse ao meu pai que, embora fosse de uma família com mais pose do que dinheiro, o amava. O meu pai enfureceu-se tanto que atirou a sua garrafa de cristal antiga favorita contra a parede. Antes de eu abandonar a casa, disse-me: se passares essa porta, não te deis ao trabalho de voltar. Desde então, nunca mais tínhamos falado. Durante 3 anos, nunca regressei. Não porque não quisesse, mas porque o meu orgulho não mo permitia. Tinha medo de ver a desilusão nos olhos do meu pai, medo de admitir o enorme erro que tinha cometido. Mas agora estava de volta. No grande vestíbulo, todo o pessoal da mansão formava 2 filas perfeitamente alinhadas. Ao ver-me, inclinaram a cabeça ao mesmo tempo. Bem-vinda à casa, menina Zélia. Parei. Senti um nó na garganta. Nada tinha mudado. No patamar da grande escadaria continuava pendurado o retrato a óleo que me fizeram quando tinha 18 anos. A jovem do quadro sorria, cheia de ilusões e esperança. Nunca teria imaginado que um dia voltaria à casa completamente destroçada. Zélia. Uma voz grave e profunda ressoou da galeria do 2º andar. Levantei a vista. O meu pai, Gastão Valadares, estava de pé junto às portas do escritório. Vestia um casaco de cachemira cor de carvão. O seu cabelo estava muito mais grisalho do que antes, mas a sua presença continuava a ser tão imponente como sempre. Observou-me em silêncio. No seu olhar misturavam-se a dor, o alívio e uma ira contida. Sobe. A sua voz soou áspera. Depois, entrou novamente no escritório. Respirei fundo e subi lentamente as escadas. As pesadas portas de carvalho permaneciam entreabertas. O meu pai já estava sentado atrás de uma enorme secretária de mogno. O cinzeiro de cristal que tinha à frente estava cheio de beatas de charutos de Havana recém-apagados. Senta-te. Apontou para a poltrona de pele à sua frente. Obedeci. Mantive as mãos juntas sobre o regaço como uma menina repreendida. Depois de um longo silêncio, ele falou: já sei tudo o que aconteceu esta noite com os Corte Real. Não respondi. Aquela mulher fez uma pausa. O Gaspar anda há 2 anos a sustentar, lá num apartamento na Avenida da Liberdade. O menino está quase a fazer 2 anos. O seu tom permanecia tranquilo, mas eu conhecia o meu pai demasiado bem para não perceber a fúria mortal que escondia sob aquela aparente calma. Desde quando é que sabias? Engoli em seco. Há bastante tempo. Baixei a cabeça. Eu só. Nunca imaginei que ele seria capaz de agir com tanta crueldade. O meu pai bateu na secretária com a palma da mão.
O copo de uísque vibrou. Sabias? A sua voz retumbou por toda a sala. Então, por que diabo não vieste ter comigo, a minha filha, a filha de Gastão Valadares, a ser tratada como lixo e a suportar tudo em silêncio? Morde o lábio para conter as lágrimas. Ele respirou profundamente várias vezes até recuperar o controlo. Acreditaste mesmo que, só porque desafiaste a minha vontade para te casares com aquele homem, estavas obrigada a engolir toda a humilhação que ele te quisesse dar? As lágrimas finalmente começaram a cair. O meu pai levantou-se, contornou a secretária e apoiou uma mão grande e áspera sobre o meu ombro. Que tonta que és! A sua voz tornou-se muito mais suave. És minha filha. Não importa os erros que cometas. Eu serei sempre o lugar para onde podes voltar. Aquela única frase desmoronou por completo as poucas forças que ainda me restavam. Inclinei-me sobre a secretária e desatei a chorar sem conseguir parar. 3 anos de humilhações, manipulação emocional e sofrimento silencioso saíram de uma só vez. O meu pai não disse mais nenhuma palavra. Simplesmente permaneceu a meu lado. A sua mão continuava a descansar sobre o meu ombro, firme, transmitindo-me uma segurança que eu tinha esquecido que existia. Quando finalmente consegui acalmar-me, ele entregou-me um lenço de seda. Limpei os olhos avermelhados e inchados. Já acabaste de chorar? Assenti em silêncio. Bem, agora vamos falar de negócios. O meu pai regressou à sua cadeira, abriu uma das gavetas da secretária e tirou um grosso dossiê que deixou à minha frente. Lê isto. Abriu. Era uma análise completa da situação financeira e uma avaliação de riscos da imobiliária Corte Real. Atualmente, a família Corte Real detém 67% das ações da empresa. Os restantes 33% estão repartidos por vários acionistas minoritários, explicou o meu pai enquanto batia suavemente na secretária com um dedo. Teodoro Corte Real é o presidente do conselho de administração. Gaspar é o CEO. Dedicam-se principalmente à promoção imobiliária comercial e ao fornecimento de materiais de construção. Mas durante os últimos 2 anos, as operações deles têm sido um desastre. O nível de endividamento supera amplamente o recomendável. Virei as páginas, uma após outra. Com cada linha, a minha surpresa aumentava. O meu pai tinha as entranhas financeiras dos Corte Real abertas como se estivessem numa mesa de autópsia. Até tinha conseguido provas de que Gaspar andava há algum tempo a desviar discretamente fundos da empresa. Levantei a vista. Qual é o teu plano? Os nossos olhos encontraram-se. Pai, tens uma forma de adquirir a empresa? Um sorriso predatório apareceu no seu rosto. Era exatamente isso que ele esperava ouvir. Tirou outra folha. Nela aparecia uma lista com uma dúzia de nomes. Estes são os acionistas minoritários da imobiliária Corte Real. A minha equipa já falou com eles. 7 estão dispostos a vender-nos as suas participações. Isso dar-nos-ia 19% da empresa. Observei rapidamente os números. Não nos devemos fundir com os 67% dos Corte Real, interrompi-o. Primeiro compramos as ações minoritárias e depois lançamos uma OPA hostil. O meu pai assentiu com evidente satisfação. Exatamente. Inclinou-se ligeiramente para a frente. Com esse bloco acionista, garantimos poder de voto suficiente. Depois, aproveitamos a crise de liquidez da Corte Real para obrigar Teodoro a vender a sua participação. Assim que obtivermos o controlo, sorriu com frieza. A imobiliária Corte Real deixará de existir. Ficará sob a alçada dos Valadares. Franze a testa, mas os Corte Real não vão vender as ações tão facilmente. Não terão escolha. A resposta foi imediata. O maior problema deles é o fluxo de caixa. Os enormes empréstimos comerciais que têm vencem no próximo mês. Se entrarem em incumprimento, os bancos executarão as garantias e penhorarão os ativos. Fez uma breve pausa. Quando chegar esse momento, só terão 2 opções: declarar falência ou vender-nos a empresa por uma fração do seu valor. Observei-o atentamente. E os bancos? O meu pai deu um gole de uísque antes de responder. Já falei discretamente com vários diretores regionais da banca em Lisboa. Deixou o copo na mesa. Enquanto eu não der luz verde, nenhum banco importante em Portugal vai refinanciar a dívida do Gaspar. Sustive a respiração. O meu pai estava a empurrar sistematicamente os Corte Real até a beira do precipício. Não te parece demasiado implacável? Ele apoiou lentamente o copo. O seu olhar atravessou o meu. Implacável?
A sua voz era tranquila. Eles pensaram em ser compassivos quando te humilharam diante de toda a elite? O Gaspar pensou nos teus sentimentos quando apresentou orgulhosamente a amante e o filho diante de todos? Deixou-te sequer um pouco de dignidade quando exigiu o divórcio em frente à sua família? Guardou silêncio uns segundos. Zélia, o mundo empresarial é um campo de batalha. Ter misericórdia dos teus inimigos é ser cruel contigo mesma. Baixei o olhar. Ele tinha razão. Respirei fundo. Eu percebo. Assenti com decisão. Pai, deixa-me fazer isto. Ele arqueou uma sobrancelha. Quero liderar pessoalmente esta aquisição. Ele observou-me durante longos segundos. Finalmente sorriu. Essa é a atitude. Assim fala uma Valadares. Abriu outra gaveta e tirou um elegante cartão Centurion negro. Deslizou-o sobre a secretária. Esta conta corporativa não tem limite. Faz o que for necessário. Continuou a falar. Além disso, já dei instruções ao Departamento de Recursos Humanos. Começas amanhã mesmo na sede central em Lisboa. O teu cargo será vice-presidente executiva de fusões e aquisições. Peguei no cartão. Senti um calor intenso expandir-se pelo meu peito. Obrigada, pai. Ele fez um gesto com a mão. Não me agradeças. Vai lavar a cara e descansa. A sua expressão voltou a endurecer-se. Amanhã começas uma guerra. Levantei-me para sair, mas antes de passar a porta parei. Pai, ele levantou a vista. Naquela altura, engoli-me seco. Já sabias que o Gaspar não era um bom homem. O meu pai suspirou profundamente. Sabia que ele não era digno de ti. Fez uma pausa, mas nunca imaginei que ele se pudesse transformar num traste tão miserável. Olhei-o fixamente. Então por que não me impediste? Sorriu com amargura. E achas que eu teria conseguido? O seu olhar suavizou-se. Tens exatamente o mesmo feitio que a tua mãe. Quanto mais eu tentasse impedir-te, mais decidida estavas a seguir em frente. Voltou a suspirar. Há lições que só se aprendem a sangrar. Senti a garganta voltar a apertar-se. O meu pai levantou a mão para deter qualquer tentativa de resposta. Basta de sentimentalismos. Sorriu ligeiramente. Vai, e amanhã, ensina-lhes o que significa usar o apelido Valadares. Saí do escritório e regressei ao meu antigo quarto. Estava impecável. Os lençóis estavam perfeitamente esticados. Sobre a mesa de cabeceira havia um ramo fresco dos meus lírios brancos favoritos. O closet estava completamente renovado. Fatos executivos das melhores marcas ocupavam os armários. Dezenas de pares de sapatos de luxo perfeitamente alinhados. O meu pai andava há 3 anos à espera que eu recuperasse o juízo. Depois de um duche quente, deitei-me na cama e peguei no telemóvel. Havia dezenas de mensagens por ler. A maioria era de Gaspar. Zélia, onde estás? Precisamos de falar. Sei que errei. Por favor, dá-me uma oportunidade para me explicar. Depois destes 3 anos juntos, por favor. Depois apareceram várias mensagens de Yara. Zélia, sinto muitíssimo. Não fazia ideia que eras a herdeira dos Valadares. Vou deixar o Gaspar imediatamente. Juro-te, por favor, não destruas a nossa família. O Nuno é inocente. Não descarregues a tua fúria numa criança. Esbocei um sorriso de desprezo. Apaguei todas as mensagens e bloqueei ambos os números. Nesse mesmo instante o telemóvel tocou. Era a Cati. Meu Deus, Zélia, viraste a internet do avesso. A voz dela estava carregada de emoção. A gala de ontem à noite está em todos os blogs da alta sociedade. Dizem que o Gaspar quase desmaiou quando o helicóptero apareceu. Até há rumores de que o pai dele sofreu um princípio de infarte e tiveram de o levar de urgência para o Hospital da Luz. Respondi com total tranquilidade. Ah, só isso? Cati soltou uma gargalhada. Sabes qual é a história que toda a gente está a contar hoje? Esperou um segundo, antes de ela própria responder, que os Corte Real acabam de cometer o maior suicídio financeiro da sua história. Todos dizem que lhes fizeste a maior jogada de bastidores imaginável e que o Gaspar é o homem mais cego e mais estúpido de Portugal inteiro. Sorri. Que falem o que quiserem. Espera. Ainda falta o melhor. O seu tom tornou-se conspiratório. Lembras-te do Sr. Amaral, o maior fornecedor dos Corte Real? Ontem à noite ligou pessoalmente ao Gaspar e cancelou todos os contratos. Franze ligeiramente a testa. Por quê? Cati desatou a rir. Porque a esposa dele joga padel com a tua tia
e ele está cheio de medo de se pôr contra o Gastão Valadares. Não consegui evitar rir-me. Depois de desligar, fiquei a olhar para o teto. Na minha mente apareceu a imagem de Gaspar a correr desesperadamente atrás do helicóptero. Aquilo tinha sido apenas o aperitivo. Gaspar Corte Real. Vou cobrar cada gota da dor que me fizeste sofrer. E loei com juros. Na manhã seguinte, vesti um impecável fato branco de Tom Ford, perfeitamente cintado, e uns exclusivos saltos de Christian Louboutin. Entrei no átrio principal da sede da Valadares SGPS, no Parque das Nações. A recepcionista abriu os olhos de espanto antes de se pôr rapidamente de pé. Bom dia, menina Valadares. Assenti com um ligeiro sorriso e dirigi-me diretamente aos elevadores executivos. Mesmo quando as portas se estavam a fechar, uma mão apareceu para as deter. Um homem com óculos de armação metálica e vários processos debaixo do braço entrou no elevador. Ao ver-me, fez uma breve pausa. Depois sorriu com educação. Bom dia. Sou o Lourenço Vilar, o novo diretor de aquisições. Observei-o com atenção. Devia rondar os 30 anos. Tinha feições marcadas e transmitia aquela silenciosa segurança própria dos melhores executivos. Estendi a mão. Zélia Valadares. Ele apertou-a. Os seus dedos estavam frios. Tenho ouvido falar muito sobre si. O elevador chegou ao último andar. Saímos a caminhar lado a lado. Enquanto avançávamos pelo corredor, comentou com aparente naturalidade. Ouvi dizer que a nova vice-presidente executiva vai assumir o controle do Departamento de Fusões e Aquisições. Lançou-me um olhar discreto. Pensei que talvez lhe interessasse uma análise muito mais profunda sobre a imobiliária Corte Real. Parei. Olhei-o fixamente. O que tentas dizer exatamente? Lourenço ajeitou os óculos. O seu sorriso permanecia completamente tranquilo. Nada em especial. Só acontece que tenho um relatório de auditoria forense bastante completo sobre os Corte Real. Pensei que poderia ser útil para os seus interesses atuais. Observei-o durante uns segundos. Depois sorri. Perfeito. Leve-o para o meu gabinete. Interessante. Muito interessante. O meu gabinete ocupava uma esquina do último andar e oferecia uma vista panorâmica do Rio Tejo. Sentada na grande cadeira de pele, abri o relatório que Lourenço tinha deixado sobre a minha secretária. Quanto mais avançava na leitura, mais vontade tinha de rir. A imobiliária Corte Real estava muito mais podre do que eu tinha imaginado. Por fora parecia uma poderosa empresa. Por dentro era um enorme termiteiro prestes a desmoronar. Nas contas apareciam 30 milhões de euros por cobrar, mas a maior parte eram dívidas praticamente incobráveis. Além disso, acumulavam mais de 90 dias de atraso no pagamento de um empréstimo comercial de 11 milhões de euros. E para piorar ainda mais a situação, tinham recorrido a financiamento de alto risco com taxas de juro absolutamente abusivas. Mas o verdadeiro golpe estava no fim do relatório. Gaspar tinha utilizado o dinheiro da empresa para comprar a penthouse de 3 milhões de euros na Avenida da Liberdade para a amante. Tinha desviado o dinheiro através de uma empresa fantasma e registrado a operação como despesas de marketing e relações públicas. Marketing para promover a sua aventura. Fechei o processo com estrondo e massagei as fontes. Bateram à porta. Lourenço entrou, trazendo uma chávena de café. Terminou de ler, menina Valadares? Assenti. Sim. Afastei o relatório. De onde tiraste exatamente toda esta informação? Lourenço deixou o café sobre a secretária e sentou-se à minha frente. Antes de entrar na Valadares, trabalhei como auditor forense numa das Big Four em Lisboa. Fez uma breve pausa. A imobiliária Corte Real foi nossa cliente durante algum tempo. Quando me demiti, guardei cópias de algumas irregularidades bastante interessantes. Cerrei os olhos. Não te preocupa teres problemas com a CMVM ou violares algum acordo de confidencialidade? Lourenço encolheu os ombros com absoluta tranquilidade. Preocupar-me por quê? Sorriu. Não roubei nada. A maioria desta informação provém de registros públicos escondidos atrás de uma contabilidade deliberadamente confusa. Qualquer pessoa poderia encontrar, lá, desde que soubesse onde procurar e tivesse paciência suficiente para unir as peças. Observei-o uns segundos. Então, por que entregar-me a mim? Uma faísca de ambição brilhou por trás dos seus óculos. Porque tenho a impressão de que apostar em Zélia Valadares será infinitamente mais rentável do que continuar a trabalhar para um incompetente como Gaspar Corte Real.
Dei um gole no café. Não respondi. Aquele homem era perigoso, extraordinariamente inteligente, e era claro que não tencionava conformar-se em ser um subordinado toda a vida. Mas por agora, as suas ambições coincidiam com as minhas. Já que és tão competente, deixei a chávena na secretária. Preciso que faças uma coisa. Diga. Organiza reuniões privadas com todos os acionistas minoritários da imobiliária Corte Real. Olhei-o fixamente. Quero falar pessoalmente com cada um deles. Lourenço assentiu. Considere feito. Levantou-se para sair. Espera. Ele virou-se. Mais uma coisa. Investiga a fundo Yara Gouveia. Desde a certidão de nascimento até ao dia de hoje. Quero saber quem move realmente os cordelinhos por trás dela. Os olhos de Lourenço brilharam com aprovação. Não lhe escapa absolutamente nada, pois não? Sorriu. Na verdade, já fiz uma investigação preliminar. Abri ligeiramente os olhos. O verdadeiro apelido dela é Gouveia. Tem 26 anos. Cresceu na margem sul, no Barreiro. Depois de terminar a universidade, mudou-se para Lisboa. Trabalhou como empregada num bar de luxo. Foi aí que conheceu o Gaspar e pouco tempo depois engravidou. Assenti lentamente. Tudo parece bastante simples. Lourenço fez uma pausa, como se estivesse à espera exatamente desse momento. Só que encontrei algo muito peculiar. Senti um mau pressentimento. A mãe de Yara falou com absoluta calma, Rosário Gouveia. Trabalhou como empregada doméstica na residência dos Valadares há 20 anos. A minha mão ficou imóvel sobre o rato do computador. O que acabaste de dizer? Lourenço baixou ligeiramente a voz. Rosário Gouveia trabalhou para sua família durante 3 anos. Foi despedida depois de ter sido acusada de roubar várias joias. Pouco tempo depois, desapareceu sem deixar rasto. A minha mente começou a funcionar a toda a velocidade. Há 20 anos, eu devia ter uns 8 anos. Lembrava-me vagamente de uma empregada chamada Rosário. Costumava esconder rebuçados para mudar quando ninguém estava a ver, e um dia simplesmente desapareceu. A minha mãe disse-me que ela tinha regressado à sua terra. Seria possível que Yara tivesse procurado deliberadamente Gaspar para se vingar da minha família? Tudo aquilo era uma simples infidelidade ou fazia parte de algo muito maior? Respirei fundo para conter a ansiedade. Por agora, isto fica entre nós. Lourenço assentiu. Primeiro organiza as reuniões com os acionistas. Entendido. Depois de ele sair, fiquei sentada em frente à enorme janela a observar os edifícios. Se Rosário Gouveia tinha trabalhado para a minha família, então tudo aquilo nunca tinha sido apenas a história de um marido infiel. Peguei no telemóvel e liguei ao meu pai. Pai, lembras-te de uma empregada chamada Rosário Gouveia que trabalhou para nós há uns 20 anos? Do outro lado da linha houve uns segundos de silêncio. Por que perguntas por ela? Encontrei uma ligação. Respirei profundamente. A mãe da Yara é a Rosário. A voz do meu pai mudou de imediato. Tens a certeza? Tudo aponta que sim. Ouvi os seus passos enquanto caminhava pelo escritório. A Rosário foi despedida porque roubou vários broches de diamantes que pertenciam à tua mãe. Fez uma pausa. A tua mãe tinha um coração demasiado nobre e decidiu não apresentar queixa na polícia. Guardou silêncio uns segundos antes de continuar. Se ela é realmente a filha dela, o mais provável é que se tenha aproximado do Gaspar para se infiltrar na nossa família e nos humilhar. Assenti lentamente. Entendido. Como queres que joguemos esta partida? A sua resposta foi imediata. Utiliza essa informação. A sua voz era tão fria como o gelo. Se eles querem jogar um jogo de vigaristas, vamos provar-lhes que a casa ganha sempre. Desliguei, abri o portátil e comecei a redigir os documentos para a OPA da imobiliária Corte Real. Às 14h, Lourenço organizou a minha primeira reunião. O convidado era Horácio Castilho, um veterano promotor imobiliário que detinha 8% das ações da empresa de Gaspar. Castilho era um homem corpulento. Rondava os 50 anos, usava uma gravata exageradamente vistosa e sorria como um político em campanha. Entrou na sala de reuniões a apertar-me a mão com entusiasmo. Menina Valadares, é uma verdadeira honra conhecer a filha de Gastão Valadares. É exatamente igual ao seu pai. Indiquei-lhe a cadeira. Senhor Castilho, poupemos as formalidades. Esperei que ele se sentasse. Estou aqui porque quero comprar os seus 8% da imobiliária Corte Real. O seu sorriso vacilou apenas um instante. Depois recuperou a compostura.
Com todo o respeito, a empresa atravessa um momento complicado. O Teodoro e eu somos amigos há muitos anos. Não seria correto vender as minhas ações precisamente agora. Sorri ligeiramente. Peguei no relatório de Lourenço e deslizei-o na direção dele. Uma base sólida, desde que as térmitas não tenham devorado os alicerces. Abri o processo à frente dele. Deu uma vista de olhos. Castilho começou a ler. Apenas alguns segundos depois, perdeu completamente a cor do rosto. Isto demonstra peculato e desvio de fundos. Acomodei-me tranquilamente na cadeira. O Gaspar anda há algum tempo a usar dinheiro da empresa para comprar propriedades de luxo para a amante. Mais cedo ou mais tarde, tanto a autoridade tributária como a CMVM vão descobrir. Quando isso acontecer, as consequências serão devastadoras. Castilho engoliu em seco. E o que tem isso a ver comigo? Interrompi-o de imediato. Muitíssimo. O senhor tem uma responsabilidade fiduciária como acionista. O meu tom tornou-se firme. Quando as autoridades congelarem os ativos da Corte Real e os credores iniciarem o processo de insolvência, esses 8% que possui não valerão o papel em que estão impressos. Inclinei-me ligeiramente para a frente. Venda-mos agora. Recuperará integralmente o seu investimento. Castilho limpou o suor da testa com um lenço. Menina, está a pôr-me numa situação muito difícil. Levantei-me e caminhei até a enorme janela. Sem desviar o olhar do horizonte, respondi: não, estou a oferecer-lhe uma boia de salvação. Virei-me lentamente. Pagarei 10% acima do preço atual do mercado. Fiz uma breve pausa. E quando a Valadares SGPS absorver a empresa, iniciaremos vários desenvolvimentos imobiliários de grande dimensão. Gostaria muito de incluir a sua construtora entre os nossos parceiros. Os olhos de Castilho começaram a brilhar. Fala sério. Olhei-o diretamente. A Zélia Valadares cumpre sempre a sua palavra. Castilho bateu na mesa com entusiasmo. Temos negócio. Durante os 3 dias seguintes, reuni-me com 7 acionistas. Consegui adquirir 19% da empresa que, somados às ações que o meu pai já controlava discretamente através de sociedades gestoras de participações sociais, nos davam o domínio de 38% da companhia. Ainda não era a maioria, mas bastava para bloquear decisões, provocar guerras de procurações e desestabilizar completamente o conselho de administração. E os Corte Real nem sequer suspeitavam que a lâmina já repousava sobre as suas gargantas. Na quarta noite, estava a rever modelos financeiros na minha cobertura em Lisboa quando o telemóvel tocou. Era a Cati. Zélia. A sua voz transbordava emoção. Abre o Instagram. Os Corte Real estão a implodir. Entrei na aplicação. Eulália acabava de publicar uma história. Há pessoas tão ingratas e parasitas que vivem 3 anos a aproveitar-se da nossa família e assim que voltam para o paizinho milionário, tentam destruir-nos. Noiento. Acompanhava a mensagem uma fotografia minha tirada durante a gala. Mal iluminada, pouco favorecedora. Fiz uma captura de ecrã. Obrigada por me avisares. Respondi com total calma. De imediato escrevi uma mensagem a Lourenço. Inicia a fase 2. Na manhã seguinte, uma investigação explosiva ocupou a primeira página do Jornal de Negócios e tornou-se viral nas redes sociais. Imobiliária Corte Real envolvida em escândalo de peculato, dinheiro corporativo, utilizado para comprar penthouse de luxo na Avenida da Liberdade para a amante de CEO. A reportagem incluía fotografias de alta resolução de Gaspar e Yara a entrarem juntos no edifício. Também apareciam cópias parcialmente rasuradas das transferências bancárias realizadas a partir das contas corporativas da empresa. A internet estalou. A história deixou de ser um simples divórcio entre milionários. Agora falavam de fraude financeira a nível nacional. Traste de pessoa, engana a mulher e ainda rouba. Usou o dinheiro dos investidores para sustentar a amante. Que apodreça em Caxias. Quis despachar a mulher, agora ela vai ficar com tudo. Quando a bolsa abriu, as ações da imobiliária Corte Real despencaram de imediato. A queda foi tão brusca que a cotação ficou suspensa automaticamente. Ao mesmo tempo, os bancos rejeitaram oficialmente o pedido de prorrogação apresentado por Teodoro. Motivo: risco operativo extremo e possíveis litígios iminentes. O Império Corte Real começava a desmoronar-se. Sentada no meu gabinete, observava em silêncio como o gráfico bolsista caía sem travões.
Lourenço entrou a segurar um iPad. Parecia divertir-se imensamente. Menina Valadares, sorriu. O Gaspar está no átrio. Exige vê-la. Nem sequer levantei a vista. Estou ocupada. Lourenço soltou um riso ligeiro. Diz que não tenciona ir-se embora enquanto não falar consigo. Está a armar um espetáculo bastante interessante. Entregou-me o iPad. Os canais de televisão já enviaram diretos. Olhei. Ele gosta mesmo de fazer figuras tristes. No ecrã, aparecia uma transmissão em direto. Gaspar caminhava de um lado para o outro pelo átrio da Valadares SGPS. Parecia um homem completamente destruído. Usava o casaco amarrotado, a gravata torta. Profundas olheiras escureciam o seu rosto. Não restava absolutamente nada do homem arrogante que, escassos 5 dias antes, tinha tentado desfazer-se de mim como se eu fosse um estorvo. À sua frente, os jornalistas empurravam-lhe microfones quase contra a cara. Gaspar, são verdadeiras as acusações de desvio de fundos. Gaspar, está aqui para suplicar à sua ex-esposa que resgate a empresa. Gaspar ignorou por completo os jornalistas. Permanecia a olhar desesperadamente para os elevadores executivos. Deixem-no esperar. Devolvi o iPad a Lourenço. Se quer armar um espetáculo, que fique ali até as pernas deixarem de o suportar. Demorou 3 horas. Durante esse tempo, Gaspar tentou várias vezes atravessar os torniquetes de segurança. Os seguranças da Valadares detiveram-no em todas elas. Até tentou subornar a recepcionista. Ela respondeu em voz suficientemente alta para que todas as câmaras ouvissem. Os funcionários da Valadares SGPS não aceitam subornos. Todo o piso executivo acompanhava a transmissão em direto. As gargalhadas ouviam-se por todo o lado. Às 5 da tarde, guardei os meus documentos na mala e desci pelo elevador privado. Assim que pus um pé no átrio, Gaspar viu-me. Correu na minha direção como um animal desesperado. 2 enormes seguranças bloquearam-no antes que pudesse aproximar-se. Zélia, Zélia, por favor. A sua voz quebrou-se. Apenas ouve-me. Sei que errei. Eu sei. Só me dá mais uma oportunidade. Parei a poucos metros dele. O meu rosto permanecia completamente inexpressivo. O homem que eu tinha à frente parecia um cão abandonado. Zélia começou a chorar. Lágrimas de verdade. Soltei uma gargalhada. Que curioso, Gaspar. A minha voz ressoou por todo o átrio. Quando passeaste a tua amante e o teu filho ilegítimo diante de mim, quando me obrigaste a assinar os papéis do divórcio em frente a toda a tua família, olhei-o fixamente. Onde estava então a tua compaixão? Dei um passo na sua direção. E onde estava a tua compaixão quando roubaste dinheiro da empresa para lhe comprares uma penthouse na Avenida da Liberdade? Ele negou desesperadamente com a cabeça. Ela manipulou-me. Apontou para o vazio como se Yara estivesse ali. Seduziu-me. Atirou-se a mim. Eu estava confuso. Cometi um erro. Zélia, perdoa-me. Só desta vez juro-te que nunca mais a voltarei a ver. Inclinei ligeiramente a cabeça. Ah, sim. Fiz uma breve pausa. E o que acontece ao teu filho? A resposta chegou sem hesitar. Eu abandono-os. Não quero miúdo. Farei o que tu quiseres. Só me perdoa. Um murmúrio de espanto percorreu todos os jornalistas. As câmaras começaram a disparar fotografias sem descanso. Observei Gaspar. Não sentia absolutamente nada, apenas um profundo desprezo. Tinha abandonado a esposa por uma amante e agora estava disposto a abandonar também a amante e o próprio filho para se salvar a si mesmo. Aquele homem não tinha princípios, nem dignidade, nem alma. Sabes o que eu mais desprezo em ti, Gaspar? A minha voz atravessou o silêncio do átrio. Não é o facto de me ter extraído. Neguei lentamente com a cabeça. É a tua cobardia. Apontei diretamente para ele. Culpas sempre as mulheres pela tua própria ambição. Nem sequer tens a coragem de assumir os teus erros. Respirei fundo. Por que haveria de perdoar um cobarde? O rosto de Gaspar passou do vermelho intenso ao branco absoluto. A sua voz mal era um sussurro. O que queres que eu faça? Que me ajoelhe. E então, contra toda a lógica, Lô caiu de joelhos sobre o chão de mármore. O átrio inteiro ficou em silêncio. O herdeiro dos Corte Real, ajoelhado diante da sua futura ex-esposa, perante toda a imprensa portuguesa. Zélia chorava desconsoladamente. Suplico-te, para a OPA hostil.
Essa empresa é o trabalho de toda a vida do meu pai. Não a podes destruir. Olhei para ele de cima, sem o menor gesto de compaixão. Gaspar, abanei lentamente a cabeça. Estás confuso. Eu não destruí a imobiliária Corte Real. Foste tu. A minha voz permanecia completamente serena. Se não tivesses desviado dinheiro, se não fosses um CEO incompetente, a tua empresa nunca teria ficado exposta a uma aquisição. Ele balbuciou, desesperado. Eu posso arranjar a contabilidade, posso recuperar o dinheiro. Só preciso de tempo. Já é tarde demais. Neguei com a cabeça. A Valadares SGPS controla atualmente 38% dos direitos de voto. Agora sou a segunda maior acionista da empresa. Dei mais um passo. Na reunião do conselho da próxima semana, apresentarei oficialmente uma proposta de reestruturação. Os olhos de Gaspar abriram-se de par em par. Quando? Quando fizeste tu tudo isso? Inclinei-me ligeiramente para que só ele pudesse ouvir-me. Enquanto tu passaste estes últimos dias a choramingar para as agências de relações públicas, sorri de leve, eu estudava cada um dos teus erros financeiros. A minha voz baixou ainda mais. Durante 3 anos observei cada decisão estúpida que tomavas. Memorizei cada fraqueza da tua empresa. Gaspar tremia. Era incapaz de pronunciar uma única palavra. Endireitei-me novamente. Desta vez falei suficientemente alto para que todas as câmaras registrassem cada sílaba. A propósito, ouvi dizer que o teu pai está internado na unidade coronária. Sorri com absoluta frieza. Manda-lhe os meus cumprimentos e diz-lhe para descansar. Virei as costas e caminhei em direção à saída de vidro. Atrás de mim, ouviu-se o grito desesperado de Gaspar. Zélia. A sua voz soava rota. Vais arder no inferno. Nem sequer parei. Ao sair, respirei profundamente o ar fresco da tarde. Senti como se, pela primeira vez em 3 anos, os meus pulmões se libertassem de um ar completamente contaminado. O meu telemóvel vibrou. Era Lourenço. Veja o Twitter. Neste momento é a tendência número 1. Abri a aplicação. Em primeiro lugar aparecia Gaspar ajoelhado. Os comentários eram impiedosos. Vê-lo a implorar de joelhos foi espetacular. Nossa rainha, destrói-o. Quem joga jogos estúpidos acaba a perder a empresa. Nesse momento, um elegante Rolls-Royce Phantom preto parou junto à berma. O vidro traseiro desceu lentamente. O meu pai estava lá dentro. Sobe. Entrei no veículo. O interior em pele era tão silencioso como um refúgio. O automóvel incorporou-se suavemente no trânsito do centro de Lisboa. O meu pai observou-me durante uns segundos. Sentes-te melhor? Sorri apenas um pouco. Olhei pela janela. Mas isto ainda não terminou. Ele arqueou uma sobrancelha. O que falta? Girei a cabeça para ele. Preciso de descobrir quem está por trás de tudo isto. A minha voz soou firme. Tenho a sensação de que tudo foi planeado desde o princípio. O meu pai guardou silêncio por instantes. Depois assentiu. Eu penso o mesmo. Acomodou-se no assento. Os meus detetives privados já andam à procura da Rosário Gouveia. Não tardaremos em localizá-la. Olhei-o agradecida. Obrigada, pai. Ele sorriu com naturalidade. És minha filha. Quem mais vou eu proteger? Enquanto atravessávamos o Marquês de Pombal, um enorme ecrã eletrônico captou a minha atenção. As notícias percorriam o rodapé. Imobiliária Corte Real pode ser expulsa da Euronext Lisbon no meio de investigação por fraude. Gaspar acreditou que ajoelhar-se poria fim a tudo. Não fazia a menor ideia de que aquilo era apenas o prólogo. No sábado, às 6 da manhã, o telemóvel acordou-me bruscamente. Menina Valadares. Era Lourenço. A sua voz soava muito mais séria do que o habitual. Encontramo-la. Sentei-me de imediato na cama. Onde? Numa tasca velha, na margem sul, perto das linhas de comboio no Barreiro. Agora usa o nome de Maria Antônia. Está a lavar pratos. Olhei para as horas. Vou para lá. É um bairro complicado. Quer que envie uma equipa de segurança? Neguei com a cabeça. Não preciso, vou sozinha. Só me envia à morada. Vesti uma camisola simples, umas calças de ganga, um boné e peguei nas chaves. Conduzi o meu discreto Audi Q5 em direção à ponte 25 de abril. Os edifícios modernos foram desaparecendo pouco a pouco. No seu lugar apareceram velhos armazéns de tijolo, vedações metálicas enferrujadas e ruas cheias de buracos.
Estacionei em frente a um restaurante degradado chamado Tasca do Zé. Na parte de trás, junto a um beco, uma mulher mais velha esvaziava um balde de água suja. Usava um avental manchado. O seu cabelo grisalho e as profundas rugas do seu rosto falavam de uma vida muito dura. Observei-a com atenção. Tentava reconhecer naquela mulher exausta empregada doméstica que recordava da minha infância. Aproximei-me com tranquilidade. Desculpe, já estão abertos? A mulher ficou tensa. Sem levantar a cabeça, respondeu: Só abrimos às 7. Volte mais tarde. Neguei suavemente. Não vim tomar o pequeno almoço. Coloquei-me à frente dela. Rosário Gouveia. Já passou muito tempo. O balde caiu ao chão com estrondo. Ela levantou a vista. O terror apoderou-se do seu rosto. Tentou correr para a porta das traseiras do restaurante. Segurei-a pelo pulso antes que escapasse. Rosário, não vim fazer-te mal. A minha voz suavizou-se. Só quero falar sobre a tua filha. Assim que mencionei Yara, ela começou a tremer violentamente. Percebeu que não conseguiria soltar-se. Acabou por encostar-se à parede de tijolo enquanto escondia o rosto entre as mãos. Um soluço abafado escapou-lhe da garganta. Sabe, a menina já sabe tudo. Afrouxei a mão e soltei-a. Só conheço uma parte. Olhei para ela fixamente. Quero conhecer o resto. Respirei profundamente. Por que a fizeste aproximar-se do Gaspar? Tudo isto era uma vingança contra a minha família? Rosário chorou durante muito tempo. Finalmente levantou a cabeça. O seu rosto estava coberto de lágrimas e sujidade. Negou com desespero. Não fui eu. Nunca quis fazer mal aos Valadares. A sua voz quebrou-se. Alguém nos obrigou. O coração começou a bater-me com força. Quem? Ela desatou a chorar outra vez. Não sei como se chamava. Só sei que era um homem rico, muito poderoso. Há 3 anos veio procurar-me. Respirou com dificuldade. Ofereceu-me muito dinheiro. Disse que, se a Yara conseguisse aproximar-se do Gaspar Corte Real e destruísse o vosso casamento, nos compraria uma casa e pagaria todas as minhas despesas médicas. Olhei-a incrédula. Aceitaste? Rosário abriu lentamente o casaco. No seu peito sobressaía um catéter para diálise. Tenho insuficiência renal terminal. As lágrimas voltaram a correr-lhe pelo rosto. Preciso de um transplante. As contas médicas eram de milhares de euros. A Yara tinha acabado de sair da universidade. Estava afogada em dívidas. Iam despejar-nos de casa. Fechou os olhos. Esse homem disse-nos que, se fizéssemos exatamente o que ele mandava, nos salvaria. Fiquei completamente imóvel. A pobreza e o desespero eram capazes de empurrar qualquer pessoa a tomar decisões terríveis. Respirei fundo. Como era esse homem? Rosário respondeu sem hesitar. Teria uns 50 anos. De estatura média. Usava sempre óculos escuros. Falava com um sotaque estranho. Nunca nos via de dia. Chegava sempre à noite num Mercedes preto. Observei-a atentamente. A Yara sabe a verdade? Rosário hesitou uns segundos. Depois negou com a cabeça. Não, nunca lhe contei o verdadeiro motivo. Só lhe disse que, se conseguisse namorar com o Gaspar, nunca mais se preocuparia com dinheiro. Ela acha que eu só a mandei casar com um homem rico. Observei-a fixamente. Procurava qualquer indício de mentira, mas só encontrei medo e desespero. Falei com suavidade. Rosário, se eu prometer arranjar-te o melhor nefrologista do Hospital da Luz, pagar o teu transplante e dar-vos a ti e a Yara uma nova oportunidade para começarem do zero, ajudas-me a descobrir quem foi o homem que vos contratou. Os olhos dela abriram-se de par em par. Fala a sério. Assenti. A Zélia Valadares cumpre sempre a sua palavra. Tirei o telemóvel, procurei um contacto. Este é o número do meu médico privado. Entreguei-lhe o ecrã. Liga-lhe hoje mesmo. Olhei-a uma última vez. Mas lembra-te, a partir deste momento trabalhas para mim. Enquanto regressava ao carro, a minha cabeça não parava de andar à roda. Quem era o homem do Mercedes preto? Por que odiava tanto a minha família ao ponto de planear uma conspiração durante 3 anos, só para destruir o meu casamento? Entrei no automóvel e marquei o número do meu pai. Pai, acabo de falar com a Rosário. Há alguém a mover os cordelinhos a partir das sombras. Um homem de uns 50 anos que conduz um Mercedes preto. Há 3 anos. Tinhas algum inimigo empresarial suficientemente poderoso para planear uma vingança a este nível? O meu pai guardou silêncio uns segundos. Neste negócio fazes inimigos todas as semanas.
Mas uma conspiração de 3 anos que envolva os corte real requer muitíssimo dinheiro e uma obsessão doentia. Deixa-me investigar. Entretanto, concentra-te na reunião com os acionistas. Desliguei a chamada. Assim que liguei o motor, a Cati ligou-me. Zélia, não vais acreditar em quem acabo de ver. Quem? A Yara. Estou a tomar um galão e a comer um pastel de nata no Ritz Four Seasons. E ela acabou de entrar no átrio com uma atitude muito suspeita. Traz óculos escuros, um lenço à volta do pescoço e não para de olhar por cima do ombro. Senti um arrepio. Em que quarto? Espera. Subornou o paquete do hotel. Houve uma breve pausa. Suite 1808. Está registrada em nome de uma empresa fantasma, mas o hóspede é um homem de uns 50 anos. Respirei fundo. Conduz um Mercedes preto. Sim. O sangue gelou-me. Cati, não te mexas. Não deixes que a Yara te veja. Estou aí em 10 minutos. Levei o Audi ao limite, fintando o trânsito até chegar ao Marquês. Encontrei a Cati sentada no átrio do hotel. Ainda não desceu, sussurrou. Vamos para cima. Coloquei uns enormes óculos de sol da Celine. Subimos até ao 18. Beiro andar. O corredor estava completamente silencioso, coberto por uma grossa carpete e elegantes apliques de parede. A porta da suíte 1808 tinha o aviso de não incomodar. A Cati e eu escondemo-nos num pequeno recanto perto das escadas. 10 minutos depois, o elevador apitou. Um homem saiu com passo tranquilo. Vestia um fato cinzento perfeitamente confeccionado, óculos de armação dourada e o cabelo cuidadosamente penteado para trás. Emanava riqueza e uma frieza calculista. A Cati apertou-me o braço. Meu Deus! Eu reconheci-o instantaneamente. Valdemar Faria, presidente da Vértice Imobiliária, a maior rival da Valadares SGPS. 3 anos atrás, o meu pai tinha esmagado a Vértice num concurso público gigantesco para um complexo de casinos e resorts no Algarve. A empresa esteve à beira da falência. Valdemar chegou à porta da suíte. Bateu 3 vezes. Esperou um instante e voltou a bater 2 vezes. A porta entreabriu-se. Entrou sem dizer uma palavra. A Cati mal conseguia sussurrar. Meu Deus, o Valdemar Faria. Ele é quem está por trás de tudo. Apertei o maxilar. Sim, e está a usar a Yara para obter informações ou para executar a última fase do plano. Esperamos mais 20 minutos. Finalmente, a porta voltou a abrir-se. Valdemar saiu, ajeitou a gravata e caminhou para os elevadores. 5 minutos depois apareceu Yara. Parecia nervosa. Olhava para todos os lados, enquanto se dirigia apressadamente para a escada de emergência. Tirei o telemóvel e captei várias fotografias de alta resolução em modo de disparo contínuo. Já temos o que precisávamos. Guardei o telemóvel. Vamos embora. Deixei a Cati no carro dela e regressei a toda a velocidade à residência dos Valadares em Sintra. Mal passei o portão principal. Vi o meu pai no átrio. Segurava um envelope nas mãos. O seu rosto estava completamente pálido. O que aconteceu? Sem dizer uma palavra, entregou-me uma folha. Não tinha remetente, apenas uma breve mensagem datilografada. Gastão. Chegou a hora de saldar a dívida de há 20 anos. Um velho amigo. Senti que me faltava o ar. Há 20 anos. Olhei para o meu pai. Que dívida? Ele caminhou lentamente até ao escritório. Seguiu. Serviu-se de um grande copo de uísque e bebeu-o de um só trago. Depois olhou para mim. Zélia, do que te lembras sobre a morte da tua mãe? Fiquei imóvel. Morreu quando eu tinha apenas 8 anos, logo depois de a Rosário se ir embora. Estava doente, problemas respiratórios. O meu pai fechou os olhos. Não foi uma morte natural. A sua voz quebrou-se. Assassinaram-na. Senti que o mundo girava debaixo dos meus pés. O quê? Pouco antes de tu fazeres 8 anos, ela começou a ficar doente. Nenhum médico descobria a causa. Fez uma longa pausa. Quando um toxicologista especializado descobriu que a estavam a envenenar lentamente com metais pesados, baixou a cabeça. Os órgãos dela já estavam a falhar. Era tarde demais. As lágrimas começaram a encher os meus olhos. Quem a envenenou? O meu pai respondeu com um único nome. Rosário Gouveia. Pronunciou aquele nome como se fosse veneno. Suspeitamos dela porque tinha acesso à comida, mas naquela época não existiam câmaras de segurança e nunca conseguimos provas. Respirou profundamente.
Despedi-a pelo roubo das joias unicamente para tirar desta casa. A tua mãe implorou-me que não denunciasse o caso à polícia. Não queria um escândalo mediático nos seus últimos meses de vida. Tentei unir todas as peças. Então, a Rosário envenenou a mãe. Levantei a vista, mas a Rosário disse-me que o Valdemar Faria começou a pagar-lhe há 3 anos. Que relação tem o Valdemar com algo que aconteceu há 20 anos? O meu pai observou a carta em silêncio. Essa é a peça que ainda nos falta. Nesse momento, o meu telemóvel vibrou. Era Lourenço, Menina Valadares. Segui o rastro da sociedade fantasma que pagou a suíte 1808. O dinheiro provém de uma conta nas Ilhas Caimão, mas o titular autorizado não é o Valdemar Faria. É um tal de Anselmo Castelo Branco. O meu pai arrancou-me o telemóvel da mão e ativou o altifalante. Anselmo Castelo Branco foi vice-presidente executivo da Valadares há 20 anos. A sua voz soava carregada de raiva. Vendeu informação confidencial dos nossos concursos à concorrência e esteve prestes a destruir a empresa. Quando descobri o que ele fazia, já tinha desviado milhões de euros. Fugiu antes que a polícia judiciária o pudesse deter. Senti um arrepio percorrer-me a espinha. Tudo começou a encaixar. O verdadeiro apelido da Yara é Castelo Branco. A minha voz mal passava de um sussurro. Ela é filha do Anselmo Castelo Branco. Respirei com dificuldade. A Rosário foi a cúmplice do Anselmo dentro da nossa casa. O Anselmo usou-a para assassinar lentamente a minha mãe por vingança. E agora, 20 anos depois, o Valdemar Faria está a utilizar o dinheiro que o Anselmo escondeu para terminar o trabalho e destruir definitivamente a família Valadares. Lourenço. A minha voz retumbou pelo telemóvel. Onde está o Anselmo Castelo Branco? Houve uns segundos de silêncio. Está morto, Menina Valadares. Morreu de cancro no fígado na Costa Rica há 3 anos. Tudo indica que o Valdemar herdou tanto a sua fortuna como o seu desejo de vingança. Valdemar Faria estava a executar a vingança de um homem morto. Olhei para o meu pai com autêntico terror. Pai, se foram capazes de matar a mãe há 20 anos, o que estão a tentar fazer contigo agora? Não esperei por resposta. Peguei nas chaves do carro e conduzi diretamente até a penthouse da Avenida da Liberdade, que Gaspar tinha comprado para Yara. O porteiro deixou-me subir, depois de eu lhe deslizar discretamente uma nota de 100 euros. Bati com força na porta. Yara abriu-a. Ao ver-me, tentou fechar, lá de imediato. Meti o salto entre a porta e o aro e empurrei até entrar. Zélia, não podes entrar assim. Atirei para cima da mesa de vidro uma pasta cheia de documentos. Fotografias dela a reunir-se com Valdemar Faria, relatórios sobre Anselmo Castelo Branco e os registros médicos relacionados com o assassinato da minha mãe. Olhei-a fixamente. Senta-te, Yara. Fiz uma pausa. Ou devia chamar-te Yara Castelo Branco. Todo o sangue desapareceu do rosto dela. Deixou-se cair no sofá. O Valdemar Faria não contratou a tua mãe por acaso. Fiquei de pé à frente dela. O teu pai, Anselmo Castelo Branco, tentou destruir a Valadares SGPS há 20 anos. Quando fracassou, usou a tua mãe para assassinar a minha. Não. Yara rompeu em lágrimas. A minha mãe nunca mataria ninguém. O meu pai usou a minha mãe e fugiu sozinho para se salvar. Deixou-nos na miséria absoluta. O Valdemar disse-me que a culpa de tudo era do Gastão Valadares por ter destruído a vida do meu pai. Prometeu-me que se eu conseguisse arruinar o teu casamento, receberia todo o dinheiro que o meu pai tinha deixado escondido. Olhei para ela com absoluta frieza. O teu pai está morto. O rosto dela ficou completamente vazio. Morreu há 3 anos na Costa Rica. O Valdemar Faria só te está a usar para aceder ao dinheiro oculto do Anselmo. Parecia ter sido atingida por um raio. Negou vezes sem conta. Não. O Valdemar disse que ele estava escondido. Tirei outro documento. Aqui tens a certidão de óbito. Deixei-a cair sobre a mesa. Agora escuta-me com atenção. Eu posso salvar a tua mãe. Tenho o melhor cirurgião especialista em transplantes à espera de uma chamada. Inclinei-me para ela, com o olhar carregado de ódio frio. Mas que fique bem claro, assim que ela recuperar, vai confessar o homicídio da minha mãe à polícia e vai passar o resto dos seus dias na cadeia. No entanto, se não colaborares agora. Fiz uma pausa. Vais dizer-me exatamente o que o Valdemar Faria planeia fazer ao meu pai, ou deixo-a morrer naquele buraco? Yara começou a tremer violentamente.
Chorou durante vários minutos até que finalmente cedeu. O Valdemar respirou com dificuldade. Eu ouvi o Valdemar a falar ao telemóvel na suíte. Ele não sabia que eu estava a ouvir. O golpe final nunca teve a ver com as empresas. Levantou a cabeça a chorar. Eu ouvi-o dizer que subornou um jardineiro da vossa quinta chamado Rui. Senti um nó no estômago. O que é que o Rui fez? Anda há semanas a introduzir uma neurotoxina de ação lenta e impossível de detectar no sistema privado de filtração de água da residência. O sangue gelou-me. O Valdemar disse que o Gastão sofreria um AVC em menos de um mês. Olhei-a horrorizada. Quando é que isso começou? Há 3 semanas. Saí a correr da penthouse a marcar o número do meu pai. As portas do elevador mal tinham começado a abrir-se quando gritei pelo telemóvel. Pai, não bebas água e não comas absolutamente nada que saia da cozinha. Conduzi de regresso a Sintra a mais de 160 km/h. Quando irrompi pela porta principal da mansão, encontrei o meu pai no átrio junto a Firmino e a 2 enormes seguranças. O Rui, o jardineiro, estava imobilizado de barriga para baixo no chão de mármore. Encontramos os frascos no cacifo dele, disse o meu pai com uma calma que dava mais medo do que qualquer grito. Rui chorava desconsoladamente. Eu não sabia que era veneno. Aquele homem disse-me que era só um sedativo leve. Pagou-me 50 mil euros. Firmino deu um passo em frente. Chama a polícia? Não. Avancei uns passos. A minha mente funcionava com uma clareza absoluta. Se chamarmos agora a polícia, o Valdemar recebe o aviso e foge para um país sem acordo de extradição. Olhei para o meu pai. Vamos montar-lhe uma armadilha. Ele sustentou o meu olhar. Pai, a minha voz soou firme. Agora mesmo, vais para o hospital. Durante as 48 horas seguintes, organizamos uma das melhores operações de diversão que eu já tinha visto. As ambulâncias chegaram à mansão com as sirenes ligadas. O meu pai foi transferido de urgência para o Hospital da Luz. Lourenço filtrou para a imprensa um relatório médico completamente falso. Gastão Valadares encontra-se em estado crítico após sofrer um grave acidente vascular cerebral hemorrágico. A armadilha estava pronta. Na terceira noite, recebi uma mensagem cifrada de um número desconhecido. Sinto muito o que aconteceu ao teu pai. Os pecados do passado acabam sempre por nos apanhar. Reencaminhei imediatamente a localização para Lourenço. Ele está no Ritz Four Seasons. Depois liguei para a Unidade Nacional de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária. Digam-lhes que eu vou entrar. Às 10 da noite cruzei as portas do Ritz. Passei direto pela recepção e apanhei o elevador para o 18. Num andar. Vestia uma gabardina preta perfeitamente ajustada. No bolso, levava o telemóvel a gravar toda a conversa. Bati à porta da suíte 1808. Valdemar Faria abriu quase no mesmo instante. Usava um elegante roupão de veludo e tinha um copo de uísque na mão. Durante um segundo pareceu surpreendido. Depois sorriu com uma perigosa diversão. Zélia Valadares. Levantou ligeiramente as sobrancelhas. Que inesperado. Olhei-o diretamente. Posso entrar? Valdemar afastou-se. Entrei. A suíte era luxuosa até ao excesso. Parei no centro da sala. À minha frente estava o homem que tinha atormentado a minha família durante décadas. Olhei-o fixamente. Já sei tudo. A minha voz permanecia completamente serena. Sei que financiaste o plano para destruir o meu casamento. Sei que usaste o dinheiro de Anselmo Castelo Branco. E também sei que pagaste ao Rui para envenenar a água do meu pai. Valdemar deu um gole no uísque. Depois soltou uma gargalhada seca e desagradável. És uma rapariga muito inteligente, Zélia. Sorriu com frieza. Mas as raparigas inteligentes que entram sozinhas em quartos de hotel... Fez uma pausa. Costumam acabar nas notícias como uma tragédia. Não desviei o olhar. Tudo isto porque o meu pai te ganhou um concurso para um cassino há 3 anos. Fiz outra pausa. Ou porque o Anselmo nos odiava desde há 20 anos. Os olhos de Valdemar escureceram. O teu pai destruiu o meu legado. A sua voz transbordava ressentimento. Esse cassino era o projeto de toda a minha vida. Por culpa de Gastão Valadares, perdi a minha empresa. A minha mulher abandonou-me e tornei-me o bobo da corte do setor. Apertou o copo com força. O Anselmo procurou-me antes de morrer. Entregou-me o dinheiro e o plano. Sorriu. Eu só me encarreguei de o executar. Dei um passo em frente. Então admites que tentaste assassinar o meu pai. Valdemar soltou um riso trocista. Ele praticamente já está morto.
Inclinou-se ligeiramente na minha direção. E sem ele, a Valadares SGPS vai desmoronar sob as tuas mãos inexperientes. Levantou o copo. Eu ganho. Observei-o em silêncio. Vais passar o resto da tua vida na cadeia de Caxias. Valdemar voltou a rir. Então estalou os dedos. A porta do quarto abriu-se. 4 enormes seguranças privados saíram armados e começaram a rodear-me. Valdemar sorriu. Achavas que eu não tinha preparado um plano de reserva? A sua voz era apenas um sussurro. Vais atirar-te daquela varanda, Zélia. Fez um gesto para a vidraça. Um suicídio provocado pelo estresse do divórcio e pelo AVC do teu pai. Negou lentamente com a cabeça. Que tragédia. Olhei para os 4 homens. Depois voltei a olhar para Valdemar. Não pestanejei. Meti lentamente a mão no bolso da gabardina. Tirei um pequeno comando preto com um botão vermelho. Sorri. Um sorriso completamente desequilibrado. Valdemar, acreditaste mesmo que eu viria aqui sem me preparar? Levantei o dispositivo. Levo explosivo C4 suficiente colado ao corpo para transformar todo este andar em pó. Pousei o polegar sobre o botão. Se o pressionar, morremos todos. A segurança de Valdemar desapareceu no mesmo instante. Recuou um passo. O seu rosto empalideceu. Estás a mentir. Perdeste a cabeça. Os meus olhos não se desviavam dos dele. A minha mãe está morta por culpa do teu sócio. O meu pai está nos cuidados intensivos. O meu marido traiu-me. Gritei-lhe com toda a raiva acumulada. O que diabo achas que me resta perder? Os 4 mercenários começaram a recuar lentamente. Ninguém quer morrer simplesmente por um salário. Valdemar levantou ambas as mãos. Espera, Zélia, espera. Antes de ele poder dizer mais uma palavra, a porta da suíte explodiu para dentro. Um estrondo ensurdecedor encheu a sala. Uma dezena de agentes táticos da PJ irrompeu de armas apontadas. Polícia Judiciária. Larguem as armas. Todos para o chão. Os mercenários atiraram imediatamente as armas para o chão. Os agentes reduziram Valdemar e atiraram-no contra a mesa de vidro antes de o algemarem. O chefe da operação aproximou-se de mim. Encontra-se bem, menina Valadares. Sorri com tranquilidade. Atirei o suposto detonador para o sofá. Era simplesmente o comando da ignição remota de substituição do meu automóvel. Estou perfeitamente, inspetor. Olhei para Valdemar. Ele continuava a observar aquele pequeno comando com uma expressão de absoluta derrota. Sorri. Valdemar, perdeste. Enquanto o levavam algemado, ele continuou a gritar insultos. A sua voz foi desaparecendo pelo corredor. Com ela também desaparecia uma vingança que tinha permanecido viva durante 20 anos. Na manhã seguinte, o sol ergueu-se sobre o rio Tejo, banhando com uma luz dourada o cemitério dos prazeres. O meu pai e eu permanecíamos em frente ao grande mausoléu de mármore da minha mãe. Ele parecia mais saudável do que em muitos anos. O peso de 2 décadas de culpa tinha finalmente abandonado os seus ombros. Depositei um ramo de lírios brancos junto à entrada. Sorri com lágrimas nos olhos. Conseguimos. Agora já podes descansar. O meu pai apoiou a mão sobre o meu ombro. Fizeste um trabalho maravilhoso, Zélia. Salvaste esta família. Neguei suavemente com a cabeça. Salvamo-la juntos. Apoiei a cabeça no seu ombro. Nesse momento, o meu telemóvel vibrou. Era Lourenço. A Assembleia Geral Extraordinária da Imobiliária Corte Real começa daqui a 1 hora. Fez uma breve pausa. Pronta para ser a carrasca? Sorri. Estou a caminho. 1 hora mais tarde, entrei na sala do Conselho de Administração da Imobiliária Corte Real. Teodoro ocupava a cabeceira da mesa. Parecia envelhecido e completamente derrotado. Gaspar estava sentado ao seu lado. Tinha os olhos vazios. Quando entrei, representando oficialmente o bloco maioritário de 51% das ações, toda a sala ficou em silêncio. Não perdi tempo. Deixei sobre a mesa os documentos de reestruturação. Como acionista maioritária, a minha voz soou firme. Procedo à dissolução oficial do atual Conselho de Administração. Olhei diretamente para o patriarca, Teodoro Corte Real, depois para o filho. Gaspar Corte Real. Ficam destituídos de todos os vossos cargos executivos com efeito imediato. Passei para a página seguinte. A empresa será reorganizada e passará a chamar-se Nova Holdings. Operará sob o grupo Valadares SGPS. Teodoro abriu a boca para responder, mas só conseguiu levar a mão ao peito
antes de baixar o olhar. Gaspar observava-me com lágrimas a deslizarem lentamente pelo seu rosto. Zélia. Mal conseguiu sussurrar. Sem olhar para ele, respondi. Segurança. 2 guardas aproximaram-se imediatamente. Acompanhem os antigos executivos para fora do edifício. Enquanto o levavam, Gaspar virou a cabeça uma última vez para olhar para mim. Eu já estava a rever as projeções financeiras do trimestre seguinte. Para mim, Gaspar Corte Real não era mais do que um número insignificante perdido entre as páginas do meu passado. Um mês depois, celebrou-se a gala de lançamento da nova Holdings no Ritz Four Seasons. Vestia um elegante vestido azul meia-noite confeccionado à medida. A partir do palco, agradecia os aplausos de toda a elite portuguesa. O meu pai sorria orgulhoso na primeira fila. Cati fazia-me um gesto com os 2 polegares levantados. Lourenço permanecia perto do palco. Os seus olhos continuavam a refletir aquela admiração que ele já não tentava esconder. Quando a celebração começou a terminar, saí para a varanda. Observei a linha do horizonte iluminada de Lisboa. O meu telemóvel vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Sinto muito, Zélia. Espero que um dia encontres a felicidade. Soube imediatamente que era o Gaspar. Eliminei a mensagem e bloqueei o número para sempre. Em que pensa a presidente executiva? A voz de Lourenço soou atrás de mim. Aproximou-se a segurar 2 flutes de espumante bruto. Com o seu smoking preto, estava incrivelmente atraente. Levantou um dos copos. Só a admirar à vista. Peguei no copo. Ele deu um pequeno passo na minha direção. As luzes da cidade refletiam-se nos seus óculos. Sorriu. Agora que a guerra acabou, fez uma pausa. Perguntava-me se estaria disposta a estudar uma fusão um pouco mais pessoal. Olhei-o surpreendida. Depois não consegui evitar um sorriso. Lourenço Vilar. Ergui uma sobrancelha. Está a tentar conquistar a sua chefe? Ele bateu suavemente com o seu copo no meu. Estou apenas a explorar possíveis sinergias estratégicas. Voltei o olhar para o brilhante horizonte de Lisboa. A noite estava fria, mas eu sentia-me mais forte, mais livre e mais viva do que nunca. Já não precisava de depender de ninguém. Tinha construído o meu próprio império sobre as cinzas de um coração partido. Olhei-o de soslaio. Sorri com confiança. Logo veremos, Lourenço. Dei um pequeno gole no espumante. Logo veremos.